Neste vídeo vamos estudar o gráfico semanal de Cash 3 e a AR3. Hoje, segunda, dia 11 de dezembro, ressalto sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Aqui no nosso canal Nuvens de Valores, a gente busca estudar alguns indicadores, algumas médias, as nuvens de Shimoku e identificar principalmente a tendência e a movimentação do preço. Vamos começar pelo gráfico de Cash 3. Cash 3 que a gente já tem estudado há muito tempo aqui no nosso canal, fez um fechamento muito importante na sexta-feira passada, fechamento semanal. Então vamos recapitular o que a gente já estudou nas últimas semanas. A gente observa que o ativo continua com a nuvem futura vermelha no gráfico semanal, preço ainda abaixo das nuvens, preço também abaixo das duas médias pretas, abaixo, ou seja, das duas médias também de 50. A gente continua ainda com, para quem está posicionado mais no longo prazo, o ideal, deixa eu até inverter o gráfico, é que a gente estivesse dessa maneira, ou seja, o gráfico preço acima das nuvens, preço acima das médias, a gente ainda não tem essa condição ideal em Cash 3. Mas o que a gente tem observado nas últimas semanas, para quem já é nosso inscrito, agradeço sempre quem deixa o like, se inscreve no nosso canal, a gente observa que o ativo desde a semana de 23 de outubro, a gente já vinha com um fechamento acima da média de 9 períodos, quando a gente estava ainda na região dos R$ 7,02. A gente começou a lateralizar próximo da média vermelha, que é a exponencial de 21, ao contrário do movimento que fez em julho de 23, quando a gente fechou acima das três médias que a gente mais gosta de estudar no canal. No entanto, bateu na aritmética de 50 e perdeu todas as médias em 2 semanas. Aqui foi um ponto de atenção que a gente trouxe para vocês. Claro, a ideia do nosso canal é apenas ficar a favor dos indicadores, não é adivinhar o futuro, porque é impossível adivinhar o movimento do mercado. A gente apenas traça hipóteses aqui no nosso canal. A gente observou nas últimas semanas que a média verde-limão começou a subir, ou seja, no curto prazo do semanal, a gente poderia falar uma tendência aqui altista no curto prazo e começou a lateralizar quando começou a bater na média vermelha exponencial de 21, também chamou nossa atenção, começa a lateralizar numa média importante e não perdeu a média verde-limão. Tocou uma vez, tocou duas, três, quatro vezes e na semana passada, com uma alta de 9,01%, fechamos nos R$ 8,23 e a gente já tinha trazido para vocês durante a semana que a nossa média lenta do Shimoku estava na região dos R$ 8,17. Até vou colocar maior aqui para vocês enxergarem. R$ 8,17 era muito importante o ativo fechar acima dessa média, que é uma média que a gente gosta de estudar no canal, já que o preço estava abaixo dessa média, poderia ser uma região importante de resistência. Então, primeiro ponto positivo, a gente volta a fechar acima das três médias, verde-limão, que é a média rápida de Shimoku, média lenta, média vinho, exponencial de 21, coisa que a gente não fazia, olha só, desde meados de julho de 23. Mas ainda temos médias de 50, que são médias importantes. Então, atenção a esses pontos que temos ainda. A nossa exponencial de 50 está na região dos R$ 9,27, ainda estamos distantes. E muita atenção com a pontilhada preta, a aritmética de 50, que foi região de resistência, olha só aqui, em 31, na semana de 31 de julho de 23. E estamos bem próximo, até vou colocar aqui em zoom para enxergarmos bem aqui a pontilhada, olha só. Hoje, segunda-feira, a máxima foi R$ 8,39 e a nossa média aritmética de 50 estava na região dos R$ 8,43. Muita atenção, porque a gente chega novamente próximo da média aritmética de 50. O ideal é que o ativo faça algum fechamento acima dessa média, comece a desenhar algum zigue-zague ascendente, ou seja, um zigue-zague para cima, para a gente acreditar que pode ser um início de uma recuperação da Cash 3. Muita atenção, porque muitas vezes o ativo está longe das médias pretas, bate nela ou chega próximo e começa a devolver, coisa que a gente não gostaria de ver de Cash 3 começar, por exemplo, a devolver o seu movimento de recuperação das últimas semanas. Trazendo rapidamente nosso Ishimoku, a nossa linha de atraso Chico Span, linha azul, ainda está abaixo do preço ideal quando ela começa a cortar o preço, de preferência até que nesse nível aqui, por exemplo, esses candles de julho, para a gente ficar com a nossa linha mais distante do preço, para quem sabe começar a acreditar numa recuperação mais forte do ativo. Essa linha é uma linha mais de momento. Quando ela começa a ficar acima dos preços, a gente pode considerar um momento mais comprador. Quando ela fica abaixo, momento mais vendedor. É apenas mais uma ferramenta que a gente gosta de estudar
mas claro, a gente sempre gosta de casar os indicadores, o cenário macro, o momento da empresa, seus fundamentos, para quem sabe avaliar algum tipo de tomada. Então, vamos trabalhar os pontos ideais no gráfico de Cash 3 essa semana. Interessante, fechar acima da aritmética de 50, que está na R$ 8,43. Vamos deixar marcado aqui a nossa média de 50. Deixa eu colocar aqui as nossas médias. Então vamos colocar aqui R$ 8,43. A aritmética de 50 seria um fechamento bacana para Cash 3 essa semana, para a gente, quem sabe, acreditar mais na continuidade da recuperação do ativo. Então vamos colocar até em destaque aqui a aritmética de 50, R$ 8,43. Temos a média lenta do Ishimoku aqui na região dos R$ 8,17. Então, caso não consiga fechar acima do 8,43, bacana, de preferência de fechar pelo menos acima do 8,17 para fechar acima da média vinho do nosso canal. Se não, ainda temos, por exemplo, a nossa exponencial de 21 aqui na região dos R$ 7,498, ou seja, a região dos 7,50. E na pior das hipóteses, não perder a nossa média verde-limão, que vem servindo como uma clara região de suporte aqui na Cash 3, na região dos R$ 7,325. Então vamos colocar aqui essa média rápida, atualizar para vocês na região dos R$ 7,33. Vamos colocar 7,33. Na pior das hipóteses, a gente gostaria de ver Cash 3 respeitando pelo menos a nossa média rápida. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like. Se tiver algum acionista da Cash 3 quiser deixar algum comentário da expectativa para o ativo, já que estamos em dezembro, vamos pensar mais no longo prazo, o que vocês esperam do ativo para 2024. Vamos trazer rapidamente também o gráfico mensal. Sempre vou bater na tecla do gráfico mensal, já que a gente estuda mais o semanal no nosso canal. É interessante também ver o tempo superior, ou seja, dar uma olhada no mensal. Muitas vezes o segredo da movimentação está no gráfico mensal. A gente já trouxe aqui Cash 3 mensal nos últimos vídeos, mas a ideia é o caráter educacional do nosso canal, então muitas vezes eu vou trazer novamente o mensal para a gente ver rapidamente onde está o ativo. Ou seja, estamos abaixo da média verde-limão, que é a média de 9 do Ishimoku, desde agosto de 21, ainda quando estava na região correspondente a 67,80, e dezembro, o que seria interessante, pelo menos ganhar essa média de 9 no mensal, ou seja, seria fechar dezembro acima dos R$ 8,17. A gente vai continuar acompanhando o Cash 3. Não esqueçam de deixar seu like, comentários e se inscrevam também no canal Nuvens de Valores. Então, recapitulando, só para não ficar jogado, um fechamento bacana é acima dos R$ 8,43. Fechamento razoável, quem sabe manter os 8,17 para a gente não perder a média vinho do Ishimoku. Agora vamos de AR3, que a gente não trouxe também o fechamento semanal. Vamos estudar Aeres com vocês. A AR3 nessa segunda-feira fechou nos 83 centavos. A gente começa a semana em queda de 1,19%. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal? Diferentemente, por exemplo, da Cash 3, a gente continua no semanal aqui da Aeres abaixo de todas as médias. Nuvem futura vermelha, ou seja, a direção do preço, a nossa tendência ainda seria mais baixista. A nossa linha de atraso azul, que é a nossa Chico Span, segue abaixo das nuvens e do preço, ou seja, uma tendência mais baixista segundo as nuvens e um momento mais vendedor segundo a nossa linha de atraso do Ishimoku. Para essa semana, a R3, o mínimo do mínimo é, quem sabe, o ativo fechar acima da média verde-limão, começar a desenhar algum zigue-zague ascendente, ou seja, um zigue-zague altista, ganhar a exponencial de 21 para a gente acreditar, quem sabe, numa possibilidade de recuperação do ativo. A gente ressalta, não tem como a gente adivinhar o futuro, a gente estuda principalmente a tendência dos ativos, então a gente gosta de ficar posicionado de preferência a favor das médias, a favor das nuvens, porque a intenção não é adivinhar topo e nem fundo, mas é surfar movimentos. Então, para essa semana, pelo menos, quem sabe, um fechamento acima dos 88 centavos, um fechamento acima dos 88 centavos aqui da nossa AR3 para ganhar a primeira média, mas a gente sempre vai ficar mais atento à exponencial de 21, que é a nossa média vermelha, que para essa semana de AR3 está na região dos 94,9, ou seja, 95 centavos. Estamos aqui bem distantes ainda da nossa exponencial de 21 em Cash 3. Vamos colocar então também nossa exponencial de 21 aqui no nosso gráfico. Vamos colocar
95 centavos. Caso o ativo tenha uma forte valorização, é importante deixar marcado. Caso ele se aproxime dessa média, toque na média, a gente gosta de preferência quando já fecha acima, senão pode desenhar algum tipo de região de resistência. Vamos ver também os demais indicadores do gráfico aqui da AR3. Vamos ver como está. A gente observa que está com o fundo vermelho, então o nosso IFR está abaixo do nível de 50. A gente gosta de ver quando ele fica acima do nível de 50 e quando acima de 60 ele fica verde. Olha, ele ficou próximo do nível de 50 acima em maio, desde maio que ele está, da semana de 22 de maio, o IFR está abaixo do nível de 50 e a gente observa o quê? Nosso DNI vermelho negativo acima do positivo desde a semana de 26 de junho, ou seja, por mais que a gente tenha feito até um certo movimento lateral aqui nas últimas semanas de AR3, a gente ainda não teve um cruzamento entre aspas altista, ou seja, do DMI, ou seja, o verde acima do vermelho. O vermelho ainda se mantém acima do verde. O que a gente gosta de ver, pelo menos com o nosso DMI verde, cruza acima do vermelho, depois a gente vai observar o nosso ADX de preferência ganhar velocidade, ganhar força, para indicar uma possibilidade de tendência segundo o nosso ADX, ou seja, o nosso DMI negativo também segue acima do positivo, coisa que a gente não gosta de ver, preferência o verde acima do vermelho. A gente observa que o ADX nas últimas semanas, essa linha preta vem apontando para baixo, já está aqui no nível de 20, ou seja, tem um certo enfraquecimento do movimento e da tendência, e por isso que a gente observa que nas últimas semanas o gráfico está com candles aqui mais laterais, mas muita atenção porque voltou a fechar abaixo de todas as médias desde a semana de 27 de novembro. Repito, a intenção não é adivinhar topo, não é adivinhar fundo, é surfar movimentos, por isso que a gente gosta sempre de estar mais posicionado a favor das médias. Se tiver algum acionista da AR3 quiser deixar algum comentário do que espera para o ativo para 2024, sinta-se à vontade, deixem comentários, se inscrevam no nosso canal e também não esqueça de deixar seu like. Forte abraço, uma boa semana para todos e bons investimentos.